O milionário barbeiro fica chocado ao ver a mendiga negra pedir corte fiado. Os holofotes brilhavam sobre a barbearia de Edson, um verdadeiro templo de estilo no coração de São Sebastião. As paredes exibiam fotos de celebridades e 2 vezes por semana, fila de clientes se estendia pela calçada. Todos ansiosos por um corte de cabelo perfeitos, como se cada fio de cabelo fosse uma oportunidade de ouro. Edson, com seu terno bem ajustado e relógio de ouro que reluzia como o sol, parecia ter tudo. Mas naquele dia, enquanto arrumava suas ferramentas, ele ouviu a campainha da porta tocar. Era Clara. A mulher magra com cabelo desgrenhado e roupas rasgadas entrou na barbearia como uma sombra. A atmosfera ficou tensa. O ar parecia pesado. As lâmpadas de neon piscavam, fazendo a cena parecer um pesadelo surreal. Clara se aproximou, seus olhos brilhando com a suavidade de uma tempestade prestes a eclodir. Posso ter um corte fiado? Sua voz tremia, um eco de necessidade em. Negá-la significaria reforçar a barreira entre os ricos e os pobres. Mas atendê-la poderia custar sua imagem impecável. As pessoas em volta começaram a murmurar, algumas rindo, outras chocadas. Olhares julgativos se fixavam nela e em Edson, como se uma caçada estivesse prestes a começar. Ele engoliu em seco, a culpa martelando em seu peito. É só um cabelo, Edson. Só um corte, pensou. Mas sua avareza se interpôs. Uma voz incômoda que sussurrava que ele não podia fazer isso. Então, em um momento de fraqueza, resolveu escutar a história dela. Clara começou a falar, e suas palavras eram como facas cravadas. Uma vida de abandono, sonhos despedaçados, seu passado mergulhado em dor. Cada frase trazia à tona um eco de memórias de Edson. Ele se lembrou de um amigo de infância, alguém que sempre o alertava sobre o preço do sucesso. E então, numa revelação quase insuportável, Clara mencionou o nome. Como ele pôde esquecer? Aquela traição que o fez fugir de sua cidade natal e abraçar a vida superficial de sucesso. Clara, sem saber, era o elo perdido de sua vida. A conexão entre eles se tornava palpável, como se o passado estivesse ressurgindo em sua frente. A conversa flutuava entre os dois. O tempo parecia se arrastar. Edson sentiu um nó na garganta, seu peito apertado, enquanto o ambiente ao redor se tornava um borrão. O que era aquela sensação? Empatia? Compaixão? Uma parte dele queria ajudar, mas a outra temia as repercussões. Naquele momento instável, Clara fez uma pausa e então, com um olhar penetrante, disse algo que ele nunca esperaria. Eu sei que você me conhece. Edson congelou. As palavras dela ecoaram em sua mente, abrindo um abismo de incertezas. Como ela poderia saber? O dilema emocional o consumindo. Ele se viu dividido entre ajudar a mulher que poderia trazer à tona seu passado obscuro ou continuar a viver em seu mundo de luxo e sucesso, sem olhar para trás. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Edson congelou. As palavras de Clara ecoaram em sua cabeça, instigando uma tempestade de sentimentos. Como ela poderia saber?
Ele mal conseguiu focar nas feições dela. Ele respirou fundo, tentando se firmar. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro na confusão. Clara não hesitou. Seus olhos profundos o encararam. Eu sou sua irmã, Edson. Sua irmã mais nova. Eu nunca soube onde você estava. Um impacto. As palavras dela caíram sobre ele como um peso enorme, um muro desmoronando. Recordações que ele pensava ter enterrado começaram a ressurgir, misturadas com o medo e a incredulidade. Não, não pode ser, ele murmurou, lutando contra a negação. Mas a intensidade do olhar dela fazia seu coração acelerar. O murmúrio da multidão se intensificou. Fragmentos de risadas e sussurros aflitos flutuavam no ar. O rosto de Edson ficou pálido, enquanto os olhares condenatórios se fixavam nele. Você está mentindo, ele quase gritou. Não só por sua própria proteção, mas pela proteção dela. Era impossível. Nunca quis aparecer assim, mas a vida nos separou. Clara continuou, seu tom firme, apesar da vulnerabilidade em seus olhos. Eu cresci em um abrigo. Sou filha da sua mãe, Edson. Eu só queria um pouco de esperança. A última vez que a vi, ela estava tão doente. Ela disse que você se foi e nunca mais voltou. A dor na voz dela era palpável, como uma facada no peito de Edson. A churrasqueira da barbearia começou a chiar com as conversas, risos transformando-se em gaspes de surpresa. O mundo desabava à volta dele. Como ele nunca soubera, como ele esquecera inteiramente. Edson se lembrou das noites em que fugia, ansiando por liberdade, afastando-se de uma vida que parecia ser só dor. Mas nunca pensou que deixara alguém para trás. E sua última esperança era anotar um pedido fiado de um corte? Edson respondeu. Sua voz oscila entre revolta e desespero. Você poderia ter encontrado outras maneiras. E o que você sugeriria? Arrepender-se por sua vida de luxo, enquanto eu estive aqui lutando para sobreviver? Clara disparou, sua voz agora cheia de emoção. Cada palavra atingia-o como um soco. A barbearia parecia girar. Edson tentou focar. Gostaria de puxar Clara para um abraço, de revelar que a última coisa que queria era deixar sua família para trás. Mas a avareza e o egoísmo tinham preso seu coração por tempo demais. O tempo que passou longe dela gritava em seu silêncio. De repente, um grito cortou o ar. Fogo! A palavra reverberou entre os clientes da barbearia, começaram a piscar. Um cheiro de fumaça encheu o ar e a confusão se espalhou. Edson, tomado pelo medo, virou-se para Clara. Antes que pudesse agir, uma explosão ressoou e os vidros da loja estouraram em uma chuva de estilhaços. O pânico explodiu. As pessoas corriam, gritos de horror ecoavam e tudo girava. A barbearia, que representava sucesso e estilo, agora era um cenário de caos. Edson agarrou o braço de Clara, seus olhos cheios de pânico. Eles precisavam sair, mas dentro de seu coração, um misto de choque e revelação o consumia. Ela era sua irmã, e ao mesmo tempo, sua vida estava desmoronando. O que mais ela poderia revelar? O que seus segredos guardavam? Cada passo para fora daquele inferno também levava Edson para mais perto de uma verdade devastadora. E no fundo, o que a vida dele realmente valia agora? Edson agarrou o braço de Clara, o pânico estampado em seu rosto. As chamas começaram a lamparinar as paredes, estourando como fogos de artifício em sua vida. O calor subiu,
e a fumaça escureceu o ar enquanto os gritos se multiplicavam. A barbearia, antes um santuário de estilo, virou um inferno. Ele precisava sair, focar, mas as palavras de Clara ainda reverberavam em sua cabeça. Uma revelação tão devastadora que agora parecia uma piada cruel de algum destino. Clara, precisamos ir, ele gritou, arrastando-a pela porta, mas algo a deteve. Um olhar carregado de tensão cruzou suas feições. Eu não sou só uma mendiga, Edson, ela falou, a voz firme apesar do caos. Tem algo que você precisa saber. Ele se virou, a urgência queimando seus pulmões. O que mais pode haver? Agora não é a hora. Mas ela não vacilou. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sei o que realmente aconteceu com sua mãe. As palavras dela atingiram Edson como um golpe. O mundo ao redor parecia parar. E ele a encarou, a incredulidade dançando em seus olhos. O que você está dizendo? Sua voz saiu tremida, quase um sussurro. Ela não estava doente por acaso. Ela havia sido presa. Um escândalo envolvendo meu pai. E eu, Edson, cresci com essa sombra. Eu vi a verdade que você nunca soube, Clara disse. A determinação contra a vulnerabilidade incrível. Você não fugiu só da pobreza. Você fugiu do que realmente somos. Aquele último comentário grudou na cabeça de Edson como uma bomba relógio. Ponto. Ele era um milionário. O rei de seu reino de sucesso. Mas agora tudo se despedaçava. Você está mentindo, ele gritou. Mas o eco de sua própria voz soou fraco, quase derrotado. Quando você saiu, sua mãe estava desesperada. O que eu sei é que ela decidiu cobrir todos os rastros da nossa família. Ela nunca quis que você soubesse que tinha uma irmã por perto. E eu nunca consegui entender por que você, com todo o seu dinheiro, nunca voltou. Os olhos de Edson se arregalaram. Era uma verdade tão pesada que fez seu estômago revirar. E quando o cheiro da fumaça queimou sua garganta, ele soube que não era apenas o fogo da barbearia, mas o inferno que irrompia dentro dele. Então, um estrondo ensurdecedor o interrompeu. Um pedaço do teto desabou, as chamas engolindo o espaço com uma fome voraz. Gritos de pânico agora misturavam-se ao caos, e Edson sentiu o braço de Clara escorregar do seu. Ele se virou, destroçado, ao ver que... Clara! Ele gritou, correndo em direção a ela. O coração batia como um tambor, e a adrenalina tomou conta. Clara estava caída, sua expressão confusa entre a dor e a determinação. Ele se inclinou sobre ela, as chamas luminosas se refletindo em seus olhos. Edson, a verdade é mais complicada do que imaginamos, ela disse, com dificuldade. E antes que ele pudesse responder, a expressão dela se fechou em dor. A multidão ao redor deles estava em frenesi. Olhares horrorizados. Gritos. Mas Edson não conseguia pensar em mais nada, a não ser no que Clara tinha revelado. Ele estava prestes a perder tudo. A última conexão com seu passado. E a confusão que a vida lhe apresentava se tornava cada vez mais absurda e emblemática. Você precisa saber. Nosso pai, ele pode estar mais perto do que você imagina. Clara conseguiu irmãos, sua voz se apagando em um fio de esperança e dor. A fumaça consume tudo ao redor deles, e ao mesmo tempo em que ele tentava entender, essa última frase reverbera. Ele não podia pegar Clara e também não podia deixar tudo se perder. Qual era a verdadeira natureza da sua família? Ele olhar para trás ou avançar para o desconhecido? Enquanto um novo desmoronamento fazia a barbearia tremer, Edson se viu em um beco sem saída, entre chamas e segredos familiares.
A verdade o estava consumindo. E agora não havia tempo. Toda a sua vida estava prestes a mudar. E talvez no calor do desespero, ele descobrisse o que significava realmente ser livre. Edson estava em choque, o mundo ao seu redor pegando fogo. Clara à sua frente, caindo, as chamas refletindo em seus olhos. Ele queria gritar, queria salvar, mas sua mente lutava para entender a revelação devastadora. Nossa mãe presa? O que você está dizendo? Suas palavras saíam como um sussurro tremido, carregadas de incredulidade. Edson, a verdade é tão complicada. Você não sabe a história toda. Clara forçou-se a sentar, o suor escorrendo de sua testa. Cada palavra dela pesava como chumbo na mente dele. Ele precisava acreditar. Mas o que mais poderia haver? A fumaça começou a invadir o espaço. Ele a ajudou a se levantar, seu coração acelerando enquanto olhava em volta. O pânico se espalhava entre os clientes. As pessoas corriam para escapar, algumas caindo enquanto outras empurravam. Claridade e sombra se alternavam entre a escuridão das chamas. Mas antes que pudesse pensar em algo, Clara segurou seu braço com firmeza. A verdade pode ser a única chance que temos. Que verdade? Ele gritou, sentindo o desespero tomá-lo. Nós precisamos de um caminho. Não podemos ficar aqui. Com um acesso de dor, ela soltou a respiração. Havia alguém que queria te proteger, Edson. O que não sabe é que nosso pai, ele não é quem você acha que é. Essas palavras cortaram o ar como um golpe. O pai. Era a última pessoa que Edson queria pensar. Que ligação ela poderia ter com tudo aquilo? A imagem de um homem distante e frio assumia forma em sua mente. Um homem que sacrificou tudo por ambição. Ele não é apenas um empresário. Havia muito mais dele, muito mais do que você conheceu. Clara respondeu, seu olhar determinado. Um crime maior, envolvendo sua mãe. Ele não só a deixou, mas a destruiu. Ele tinha que esconder o que fizera. Nesse instante, um novo estrondo ressoou. Uma parte do teto desabou perto deles. Edson puxou Clara, a adrenalina o impulsionando. Vamos, agora! Eles correram, mas a mente de Edson fervilhava. Era surreal e, ao mesmo tempo, absolutamente crível. No abrigo onde cresci, Clara ofegava enquanto corriam. Havia murmúrios sobre ele e o que aconteceu. Ele era um homem poderoso, Edson. Mas havia segredos que a sua fortuna não podia esconder. Segredos? O que mais? O que você sabe? Edson estava agora perto da porta, mas cada passo parecia mais pesado. O que mais seria revelado? De repente, uma sombra se projetou na porta. Um homem coberto de fumaça, seu rosto parcialmente escondido pela escuridão. O cheiro de queimado e de medo tomava conta do ambiente. Edson só conseguiu olhar, assustado. Saia da frente, o homem gritou, empurrando com força. Um impulso de instinto fez Edson reagir e segurá-lo. O rosto do estranho era familiar, mas tudo naquele momento parecia um eclipse. Você! Edson encarou. O que você está fazendo aqui? O que mais você quer saber, Edson? O homem falou com um tom indescritível. Ele se aproximou lentamente, revelando a intensidade em seus olhos. Você precisa entender a verdade sobre sua família. Um segredo maior. Algo que pode mudar tudo o que você acredita. E ainda há tempo. Um novo estrondo e as chamas avançaram. A pressão aumentou. Quem era aquele homem? O que mais ele poderia trazer à tona? O passado estava se desfazendo, enquanto um novo futuro começava a formar. Edson olhou para Clara, o desespero em seus olhos. Havia tanto a descobrir, tanto a perder.
Um grito irrompeu entre a multidão. Fogo! Fração de segundo seguinte, tudo se tornava espacial e confuso. O homem misterioso iniciou um gesto que Edson não compreendeu, mas que parecia crucial, quase uma advertência. Antes que pudesse processar, Clara puxou seu braço. Precisamos escutar. É a única forma de escapar. Mas a verdade era complicadíssima. Uma nova vida estava prestes a começar, mas tudo o que Edson sabia estava prestes a desmoronar. Enquanto as chamas continuavam a dançar ao redor deles, Edson se viu em uma encruzilhada. Havia segredos, revelações e uma nova urgência. Preparado ou não, o futuro o esperava. E a única certeza naquele momento era que nada na sua vida seria como antes. Edson estava em choque. A fumaça e o calor intensos, cercando-o enquanto tentava processar tudo. Clara, sua irmã, a verdade que ela trouxera, tudo que sua vida aparentemente glamurosa escondia. Ele sentiu um nó na garganta, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas era a hora de agir. Precisamos sair agora, ele disse, puxando Clara pela mão. As chamas crepitavam e o pânico se espalhava pela barbearia. E quando estavam quase na porta, o homem misterioso chitou a porta com força, interrompendo o caminho deles. Não! Você não pode sair agora! Edson se virou, confuso e furioso. Por que não? O que você quer de mim? A intensidade do momento fazia sua voz ecoar, cheia de desespero. O homem, com um olhar penetrante, respirou fundo e olhou para Clara antes de responder. Eu sou parte disso tudo. O que você pensou que estava correto? Você tá errado sobre seu pai e sua mãe. As palavras dele atingiram Edson como um soco no estômago. O que você sabe sobre eles? O que você está escondendo? O fogo estalava ao redor deles, transformando tudo em um pesadelo. Clara fez um movimento para agarrar o braço de Edson, mas o homem a deteve. Sua presença era a única coisa firme em um mundo que queimava. Você precisa entender, Edson. A sua mãe, ela não estava apenas presa. Ela fez um acordo com alguém que você jamais imaginaria. O choque correu pelo corpo de Edson, esfriando sua mente por um segundo. Quem? Que acordo? O que mais você sabe? Antes que o homem pudesse responder, a barbearia tremeu e o teto começou a desabar. Uma parte do teto estourou, fragmentos de gesso e madeira meteoricamente avançando. Edson puxou Clara, arrastando-a para a porta. Mas um pedaço de teto prensou a porta, deixando-a entreaberta, um buraco de fuga que poderia representar a única chance deles de escapar. Não temos tempo, Edson gritou, segurando Clara com força enquanto sentiu o calor das chamas consumindo tudo. A gente precisa sair agora. Mas você precisa saber a verdade antes. A voz do homem cortou o ar carregado de fumaça. Edson hesitou por um instante, o peso das revelações pairando sobre ele. Você não pode fugir do seu passado. Você precisa saber quem verdadeiramente é. No fundo, Edson percebeu que a verdade importava mais do que o momento. Diga! Rápido! Ele suplicou, ofegante. O homem fechou os olhos, parecendo lutar com suas próprias palavras, as chamas refletindo sua luta interna. Seu pai, ele não é apenas um homem de negócios. Ele cometeu um crime que fechou a sua mãe em uma prisão para proteger suas próprias costas. A cada frase, Edson sentia seu coração se apertar. E Clara não é a sua única irmã. As palavras dele estavam carregadas de um peso que Edson nunca tinha sentido antes. O que você quer dizer com isso?
A confusão dominava sua voz, e o pânico aumentava quando começou a entender a profundidade do que o homem estava dizendo. A sua mãe, ela teve outra filha, e essa filha, Edson, foi quem realmente ficou com seu pai. Você é irmão dela, mas ela é diferente de você, tanto que ela se meteu em perigos que você não veia comigo. Você precisa encontrá-la. Nesse momento, um rugido ensurdecedor cortou o ar, e um novo pedaço do teto desabou. Edson se virou para Clara, seu coração disparado. Outro irmão? Como isso é possível? As chamas agora eram mais intensas, e o mundo ao seu redor parecia ruir em uma confusão de calor, fumaça e revelações. Clara, com os olhos arregalados, puxou Edson. Precisamos ir, agora. Não podemos ficar aqui. Desesperado, eles se lançaram para o buraco, passando por ele e saindo para a calçada. Mas do lado de fora, o que ele viu fez seu coração parar. A multidão estava se dispersando, mas, em meio ao caos, havia uma figura familiar parada, observando. Ela tinha cabelos dourados e um olhar que ele conhecia muito bem. Uma mulher que parecia uma versão mais nova de sua mãe. E diante do choque absoluto, Edson não pôde evitar. O que isso tudo significava? Ele olhou para Clara, que também parecia confusa, e naquele instante, a única certeza que tinha era que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar novamente. O futuro deles dependia da verdade que estava escondida nas chamas. Edson estava paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. Era uma versão mais jovem de sua mãe, e o coração dele disparou. "Quem é você?" ele perguntou, lutando contra a confusão. Clara olhou para a irmã e uma onda de reconhecimento passou entre elas. "Eu sou a sua irmã, mas também sou a filha do homem que você tanto teme." A mulher se apresentou, com voz trêmula, mas resoluta. "Eu sou Sofia." A revelação varreu Edson como um tsunami. "Sofia? Mas como você sabe de mim?" As palavras saíram em um sussurro, e seu mundo parecia desmoronar novamente. Era muito para processar em um momento tão caótico. "Eu sempre soube. Desde pequena eu ouvia sobre você, sobre sua vida perfeita, enquanto eu vivia na sombra. Mas quando vi você entrando naquela barbearia..." Sofia hesitou, seu olhar furtivo. "As coisas mudaram." "Você não pode estar séria." Edson balançou a cabeça, a incredulidade tomando conta de cada fibra do seu ser. "Você é filha dele? E por que você está aqui?" O pânico crescia. As chamas ao fundo parecendo cada vez mais próximas, ameaçadoras. "Porque existem segredos que não podemos esconder por mais tempo," Sofia disse, a urgência em sua voz crescendo. Lembranças de uma infância atormentada passavam pela mente dela. Sobre como sempre fora deixada fora do ninho de amor e riqueza que Edson parecia ter. "Você não sabe o quanto nosso pai fez para nos separar. Ele te separou de mim?" Edson se sentia cada vez mais perdido, como se estivesse caindo em um abismo. "O que você quer dizer?" "Ele não só destruiu a nossa mãe, mas ele também arruinou sua vida," Sofia declarou, o olhar dela fixo em Edson com um facho de determinação. "A prisão da mamãe. Tudo foi parte do plano dele para controlar nosso passado." O tempo parecia parado. Edson piscou, tentando reunir seus pensamentos. "O plano dele? Você está dizendo que ele foi responsável por tudo? Mas por que ele faria isso?" "Porque ele sempre esteve com medo. Medo de que a verdade domasse sua fortuna, sua imagem. Ele usou seu poder para apagar nossas vozes." Sofia começou a tremer, e então um grito ecoou. "Se não escaparmos agora, vamos perder a chance de descobrir o restante da verdade." As chamas estouraram com força atrás deles,
e a fumaça se espalhou rapidamente. Era hora de agir. Edson agarrou Clara e Sofia, puxando-as em direção à saída. Mas enquanto corriam, um som estrondoso fez o coração dele parar. Uma explosão reverberou atrás deles. Em meio à confusão, Edson viu. Um dos espelhos ornamentais da barbearia explodiu em 1000 pedaços. Os estilhaços voaram pelo ar e ele sentiu uma dor aguda em seu braço. Edson! Clara gritou de dor e ele se virou para ver o que estava acontecendo. O braço dela estava cortado, o sangue escorrendo lentamente. Clara! Não! Não agora! A adrenalina injetava energia em Edson, mas a preocupação o paralisava. Ele sabia que precisava focar. Puxou Clara para perto, enquanto Sofia olhava para eles com uma expressão de choque. Eu tenho que levar você para um lugar seguro, Edson exclamou, a urgência do momento aumentando. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, a porta da barbearia estremeceu com mais uma explosão. Doce e amarga sensação de desespero tomou conta deles. A verdade que Sofia revelara poderia mudar tudo, mas neste momento, o que importava era sobreviver. Com o calor das chamas ardendo como um lembrete constante do perigo, Edson puxou-as para o lado de fora. Assim que atravessaram a porta, a cena que se desenrolou os paralisou. Um grupo de pessoas assistia, mas no meio da multidão, Edson reconheceu um rosto que nunca pensou que veria novamente. Era seu pai, em pé, como se tudo estivesse sob controle. E em um segundo, a mulher que dissera ser sua irmã olhou para ele com uma expressão de horror. Você precisa acreditar em mim, Edson. O que você vê ali? Ela apontou para o pai, seus olhos arregalados. Ele nunca parou de te manipular. O chão parecia tremer sob ele enquanto seu pai se aproximava. Um sorriso distante no rosto, como se a cena de caos fosse pacífica. Edson sentiu a bile subir em sua garganta. As palavras de Sofia ressoando em sua mente, quase como um eco assombroso. Ele estava em uma encruzilhada, e aquele momento mudaria tudo. Agora a única certeza era que a verdade era mais aterradora do que qualquer incêndio, e que aquela reunião poderia ser o início do fim. Afinal, em quem ele realmente deveria confiar? Tudo o que ele achava que sabia estava prestes a se desfazer mais uma vez. Edson estava paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. Era uma versão mais jovem de sua mãe, e o coração dele disparou. Quem é você? Ele perguntou, lutando contra a confusão. Clara olhou para a irmã, e uma onda de reconhecimento passou entre elas. Eu sou a sua irmã, mas também sou a filha do homem que você tanto teme. A mulher se apresentou, com voz trêmula, mas resoluta. Eu sou Sofia. A revelação varreu Edson como um tsunami. Sofia, mas como você sabe de mim? As palavras saíram em um sussurro e seu mundo parecia desmoronar novamente. Era muito para processar em um momento tão caótico. Eu sempre soube. Desde pequena, eu ouvia sobre você, sobre sua vida perfeita, enquanto eu vivia na sombra. Mas quando vi você entrando naquela barbearia, Sofia hesitou, seu olhar furtivo. As coisas mudaram. Você não pode estar séria. Edson balançou a cabeça, a incredulidade tomando conta de cada fibra do seu ser. Você é filha dele? E por que você está aqui? O pânico crescia, as chamas ao fundo parecendo cada vez mais próximas, ameaçadoras. Porque existem segredos que não podemos esconder por mais tempo. Sofia disse, a urgência em sua voz crescendo.
Lembranças de uma infância atormentada passavam pela mente dela, sobre como sempre fora deixada fora do ninho de amor e riqueza que Edson parecia ter. Você não sabe o quanto nosso pai fez para nos separar. Ele te separou de mim? Edson se sentia cada vez mais perdido, como se estivesse caindo em um abismo. O que você quer dizer? Ele não só destruiu a nossa mãe, mas ele também arruinou sua vida, Sofia declarou, o olhar dela fixo em Edson com um facho de determinação. A prisão da mamãe. Tudo foi parte do plano dele para controlar nosso passado. O tempo parecia parado. Edson piscou, tentando reunir seus pensamentos. O plano dele? Você está dizendo que ele foi responsável por tudo? Mas por que ele faria isso? Porque ele sempre esteve com medo. Medo de que a verdade domasse sua fortuna, sua imagem. Ele usou seu poder para apagar nossas vozes. Sofia começou a tremer. E então, um grito ecoou. Se não escaparmos agora, vamos perder a chance de descobrir o restante da verdade. As chamas estouraram com força atrás deles, e a fumaça se espalhou rapidamente. Era hora de agir. Edson agarrou Clara e Sofia, puxando-as em direção à saída. Mas enquanto corriam, um som estrondoso fez o coração dele parar. Uma explosão reverberou atrás deles, e em meio à confusão, Edson viu. Um dos espelhos ornamentais da barbearia explodiu em 1000 pedaços. Os estilhaços voaram pelo ar, e ele sentiu uma dor aguda em seu braço. Edson! Clara gritou de dor e ele se virou para ver o que estava acontecendo. O braço dela estava cortado, o sangue escorrendo lentamente. Clara, não! Não agora! A adrenalina injetava energia em Edson, mas a preocupação o paralisava. Ele sabia que precisava focar. Puxou Clara para perto, enquanto Sofia olhava para eles com uma expressão de choque. Eu tenho que levar você para um lugar seguro, Edson exclamou, a urgência do momento aumentando. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, a porta da barbearia estremeceu com mais uma explosão. Doce e amarga sensação de desespero tomou conta deles. A verdade que Sofia revelara poderia mudar tudo, mas neste momento, o que importava era sobreviver. Com o calor das chamas ardendo como um lembrete constante do perigo, Edson puxou-as para o lado de fora. Assim que atravessaram a porta, a cena que se desenrolou os paralisou. Um grupo de pessoas assistia, mas no meio da multidão, Edson reconheceu um rosto que nunca pensou que veria novamente. Era seu pai, em pé, como se tudo estivesse sob controle. E em um segundo, a mulher que dissera ser sua irmã olhou para ele com uma expressão de horror. Você precisa acreditar em mim, Edson. O que você vê ali? Ela apontou para o pai, seus olhos arregalados. Ele nunca parou de te manipular. Mas antes que Edson pudesse processar isso, um grito cortou o ar. Alguém na multidão apontou para o chão. E a terra começou a tremer sob os pés deles. Edson olhou para baixo, os olhos arregalados. Uma fissura apareceu, aumentando rapidamente como se a terra estivesse se abrindo. Ele puxou Clara e Sofia. Corra! Mas então, um dos homens na multidão caiu, e antes que alguém pudesse reagir, a fissura se abriu em um rugido ensurdecedor, engolindo tudo. Gritos de terror misturaram-se ao caos. Então, em meio ao pânico, Edson ouviu uma voz familiar. Era da sua mãe. Edson! Ela estava ali, surgindo do meio da multidão, com uma expressão desesperada. Não vão com ele!
Ele não é quem você pensa que é. A confusão tomou conta de Edson. Olhou para sua mãe, para o pai e então para Sofia e Clara. O que estava acontecendo? A dúvida corroía sua mente. Quem estava dizendo a verdade? Ele estava cercado por mentiras. No momento em que a fissura engoliu mais pessoas, tudo parecia desmoronar. Edson olhou em volta, as chamas dançando e a terra tremendo. O passado, o presente, tudo se misturava em um breve espaço. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era seu verdadeiro pai? E o que mais ele havia escondido? O calor das chamas se intensificava e o caos crescia. Edson precisava decidir a quem confiar. Mas o pano do horror à sua volta estava prestes a engolir tudo. E a única certeza que tinha era que, independentemente da escolha que fizesse, nada seria como antes. Edson estava paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. Era uma versão mais jovem de sua mãe, e o coração dele disparou. Quem é você? Ele perguntou, lutando contra a confusão. Clara olhou para a irmã, e uma onda de reconhecimento passou entre elas. Eu sou a sua irmã, mas também sou a filha do homem que você tanto teme. A mulher se apresentou, com voz trêmula, mas resoluta. Eu sou Sofia. A revelação varreu Edson como um tsunami. Sofia? Mas como você sabe de mim? As palavras saíram em um sussurro, e seu mundo parecia desmoronar novamente. Era muito para processar em um momento tão caótico. Eu sempre soube. Desde pequena eu ouvia sobre você, sobre sua vida perfeita, enquanto eu vivia na sombra. Mas quando vi você entrando naquela barbearia, Sofia hesitou, seu olhar furtivo. As coisas mudaram. Você não pode estar séria. Edson balançou a cabeça, a incredulidade tomando conta de cada fibra do seu ser. Você é filha dele? E por que você está aqui? O pânico crescia, as chamas ao fundo parecendo cada vez mais próximas, ameaçadoras, porque existem segredos que não podemos esconder por mais tempo. Sofia disse, a urgência em sua voz crescendo. Lembranças de uma infância atormentada passavam pela mente dela, sobre como sempre fora deixada fora do ninho de amor e riqueza que Edson parecia ter. Você não sabe o quanto nosso pai fez para nos separar. Ele te separou de mim? Edson se sentia cada vez mais perdido, como se estivesse caindo em um abismo. O que você quer dizer? Ele não só destruiu a nossa mãe, mas ele também arruinou sua vida. Sofia declarou, o olhar dela fixo em Edson com um facho de determinação. Ponto. A prisão da mamãe? Tudo foi parte do plano dele para controlar nosso passado. O tempo parecia parado. Edson piscou, tentando reunir seus pensamentos. O plano dele? Você está dizendo que ele foi responsável por tudo? Mas por que ele faria isso? Porque ele sempre esteve com medo. Medo de que a verdade domasse sua fortuna, sua imagem. Ele usou seu poder para apagar nossas vozes. Sofia começou a tremer, e então um grito ecoou. Se não escaparmos agora, vamos perder a chance de descobrir o restante da verdade. As chamas estouraram com força atrás deles, e a fumaça se espalhou rapidamente. Era hora de agir. Edson agarrou Clara e Sofia, puxando-as em direção à saída. Mas enquanto corriam, um som estrondoso fez o coração dele parar. Uma explosão reverberou atrás deles. E em meio à confusão, Edson viu. Um dos espelhos ornamentais da barbearia explodiu em 1000 pedaços. Os estilhaços voaram pelo ar, e ele sentiu uma dor aguda em seu braço. Edson, Clara gritou de dor,
e ele se virou para ver o que estava acontecendo. O braço dela estava cortado, o sangue escorrendo lentamente. Clara, não! Não agora! A adrenalina injetava energia em Edson, mas a preocupação o paralisava. Ele sabia que precisava focar. Puxou Clara para perto, enquanto Sofia olhava para eles com uma expressão de choque. Eu tenho que levar você para um lugar seguro, Edson exclamou, a urgência do momento aumentando. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, a porta da barbearia estremeceu com mais uma explosão. Doce e amarga sensação de desespero tomou conta deles. A verdade que Sofia revelara poderia mudar tudo. Mas neste momento, o que importava era sobreviver. Com o calor das chamas ardendo como um lembrete constante do perigo, Edson puxou-as para o lado de fora. Assim que atravessaram a porta, a cena que se desenrolou os paralisou. Um grupo de pessoas assistia, mas no meio da multidão, Edson reconheceu um rosto que nunca pensou que veria novamente. Era seu pai, em pé, como se tudo estivesse sob controle. E em um segundo, a mulher que dissera ser sua irmã olhou para ele com uma expressão de horror. Você precisa acreditar em mim, Edson. O que você vê ali? Ponto. Ela apontou para o pai, seus olhos arregalados. Ele nunca parou de te manipular. Mas antes que Edson pudesse processar isso, um grito cortou o ar. Alguém na multidão apontou para o chão, e a terra começou a tremer sob os pés deles. Edson olhou para baixo, os olhos arregalados. Uma fissura apareceu, aumentando rapidamente, como se a terra estivesse se abrindo. Ele puxou Clara e Sofia. Corra! Mas então, um dos homens na multidão caiu, e antes que alguém pudesse reagir, a fissura se abriu em um rugido ensurdecedor, engolindo tudo. Gritos de terror misturaram-se ao caos. Então, em meio ao pânico, Edson ouviu uma voz familiar. Era da sua mãe, Edson. Ela estava ali, surgindo do meio da multidão, com uma expressão desesperada. Não vão com ele. Ele não é quem você pensa que é. A confusão tomou conta de Edson. Olhou para sua mãe, para o pai, e então para Sofia e Clara. O que estava acontecendo? A dúvida corroía sua mente. Quem estava dizendo a verdade? Ele estava cercado por mentiras. No momento em que a fissura engoliu mais pessoas, tudo parecia desmoronar. Edson olhou em volta. As chamas dançando e a terra tremendo. O passado, o presente, tudo se misturava em um breve espaço. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era seu verdadeiro pai e o que mais ele havia escondido? Mas antes que pudesse raciocinar, uma luz ofuscante surgiu de dentro da fissura. Uma energia pulsante e intensa. Edson foi puxado para a frente por uma força invisível e tudo ao seu redor começou a girar. Clara e Sofia estavam ao seu lado e, em um instante, a fissura se abriu de uma vez, revelando uma porta antiga em forma de arco, com runas brilhantes. Entre, Sofia gritou, sua voz se elevando acima do caos. É a única chance que temos. A consciência de Edson parecia fragmentada. Ele olhou para sua mãe, que gritava por ele, e então para o pai, que agora tinha um sorriso sinistro, como se soubesse algo que todos ignoravam. Sem pensar, ele agarrou Clara e Sofia e se lançou através da porta. Assim que cruzaram o limiar, um silêncio profundo os envolveu. Eles estavam em um lugar totalmente diferente. As paredes eram de uma pedra antiga, cobertas de símbolos. O ar estava carregado de uma emoção intensa, medo, mas também algo que ele não conseguia identificar. Bem-vindos, meus filhos. Uma voz ecoou do fundo da sala. Era seu pai, aparecendo como uma sombra imponente. Vocês finalmente descobriram o que eu tentei esconder. Mas agora,
Vocês estão prontos para a verdade? A verdade sobre o que realmente somos? Edson sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele perguntou, a urgência aumentando. Isto não é apenas sobre nós. É sobre o legado que carregamos. A verdadeira origem da nossa família vai muito além do que vocês imaginam. E agora, vocês deverão escolher entre aceitar o que somos ou se perder no mesmo abismo que outros tentaram escapar. Enquanto a tensão crescia, a sala começou a tremer, como se o lugar estivesse vivo. Edson sentiu que tudo o que pensava saber estava prestes a ser desmoronado. Ele olhou para Clara e Sofia e viu nos olhos delas a mesma dúvida que o consumia. A verdade estava mais perto do que eles pensavam, e a escolha que teriam que fazer era mais difícil do que qualquer fogo. Mas a pergunta continuava a ressoar em sua mente. Até que ponto eles estavam dispostos a ir para desvendar os segredos que poderiam destruir tudo? Edson estava paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. Sofia, ele sussurrou, seu voz carregada de incredulidade. Você realmente é minha irmã? A sala estava impregnada de uma tensão insuportável. Clara, ao lado dele, parecia tão perdida quanto Edson, seus olhos passando de Sofia para o pai, que agora tinha um sorriso esquisito, como se a verdade está. Edson sentiu o chão tremer sob seus pés. Precisamos sair, agora! O pânico começava a montar sua própria tempestade dentro dele. Mas Sofia segurou seu braço, com os olhos repletos de uma urgência alarmante. Espere! Você precisa saber! Não há tempo! Edson gritou, puxando Clara e Sofia em direção à saída. Mas a voz do pai cortou o ar, carregada de um poder ameaçador que paralisou os três. Vocês acham que podem fugir da verdade? Ele apontou um dedo para Edson, e os olhos dele pareciam brilhar com uma intensidade maligna. A verdade sobre quem você realmente é. A sala tremeu novamente, e a fissura se alargou, revelando um abismo negro que se estendia em direção ao desconhecido. O medo apertava o coração de Edson, mas algo mais se movia dentro dele, um impulso de revolta. Diga, o que você escondeu de mim? Neste momento crítico, o pai de Edson começou a rir. A risada era fria, desencarnada, e fazia o estômago dele revirar. Vocês acham que sou o vilão? A verdade é que você foi criado em mentiras, meu filho. E o primeiro passo para a verdade está diante de você. Ele gesticulou de forma dramática, como um mestre de cerimônias. E então aconteceu algo inimaginável. Uma luz intensa irrompeu do abismo, e em meio a essa luz, uma figura emergiu. Edson reconheceu o rosto. Era sua mãe, mas com um olhar vazio, quase espectral. Não, não, não! Ele gritou, recuando em horror. Ela olhou para ele, mas a expressão dela era de desencanto. Edson, a verdade que você tanto busca não é o que você pensa. Você é diferente. Você não pertence a esse mundo. O tempo pareceu parar e Edson sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer? Ele queria entender, mas nada fazia sentido. Sofrimento e confusão se misturavam em seu coração. Nesse momento, Clara se aproximou. Uma mão estendida como se quisesse tocar sua mãe. Mãe, o que aconteceu com você? A pergunta estava carregada de anseio. Mas antes que a mãe pudesse responder, uma tempestade de energia opressiva atravessou o ambiente. O ar ficou denso, como se estivessem em um núcleo de poder que ameaçava engoli-los. Edson sentiu um nó na garganta e, sem aviso, a mão de Sofia se ergueu. Chega, todos vocês precisam ouvir. Edson, há mais. Uma revelação surgiu então. Você não é só meu irmão. Você é um híbrido, parte humano. Parte algo que transcende.
O nosso pai, ele experimentou, e sua mãe sabia. Há muita coisa sobre a nossa família que foi apagada. As palavras dela foram como um trovão, ecoando em sua mente. A sala começou a desmoronar ao redor deles. Chamas saltaram do abismo, e Edson sentiu o calor queimando seu rosto. Sofia, o que você está dizendo? Ele estava prestes a enlouquecer. Você não faz ideia do que está por trás de toda essa farsa. Seu poder pode ser a chave para tudo, Edson, Clara gritou. A expressão dela era de medo, mas também de determinação. Edson se virou, mas antes que pudesse entender a magnitude da revelação, seu pai sorriu de forma alcoolista, cruzando os braços. Você não tem ideia do que pode se tornar, meu filho. E com isso, a estrutura ruiu completamente. O chão se abriu e o mundo, antes familiar, começou a desmoronar. Edson não tinha mais certeza do que era real. Enquanto caíam por aquela fissura, ele gritou. O futuro deles ainda estava em jogo, mas agora a verdade parecia mais complicada e aterradora do que jamais imaginou. Uma pergunta ecoou em sua mente enquanto o abismo se aprofundava. Quem ele realmente era e até onde estava disposto a ir para descobrir. Antes que pudesse responder, tudo ao seu redor se despedaçou. Edson estava caindo em um abismo de incertezas, sua mente girando como um furacão. As palavras de Sofia ressoavam em sua cabeça, enquanto ele e suas irmãs despencavam em meio à escuridão. Você é um híbrido, parte humano, parte algo muito maior. Ele queria entender, queria gritar, mas a sensação era de estar afundando em um mar de confusão. De repente, eles aterrissaram em um chão firme, em um espaço iluminado por uma luz suave e dourada. Ao redor, paredes de pedra antiga vibravam com marcas enigmáticas. Inscrevendo histórias que pareciam antigas como o tempo. Por que não me contou antes? Seus olhos ardiam não apenas com a dor da queda, mas com a angústia de uma vida de segredos. Sofia tomou um fôlego profundo. Eu queria, mas sempre houve um risco. O nosso pai fez de tudo para nos separar. Peça, o que vamos fazer agora? Clara interrompeu, sua voz desesperada. A tensão no ar era palpável, uma eletricidade quase tangível. As paredes começaram a pulsar, como se respondessem ao seu medo. Precisamos confrontá-lo, disse Sofia, tomando a frente com um olhar decidido. Se aqui somos seguros, então temos que encontrar a verdade, antes que ele nos encontre. Edson sentia uma mistura de determinação e apavoro. Olhou pela sala, sentindo que de alguma forma as runas nas paredes estavam ali para guiá-los. Talvez a resposta que precisamos esteja neste lugar, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para elas. Cuidado! Clara gritou, apontando para uma sombra que se movia nos limites da luz. Edson olhou e no fundo da sala, seu pai apareceu. A expressão dele era uma mistura de desdém e triunfo. Vocês não deveriam ter vindo até aqui, ele disse, um sorriso frio no rosto. Agora estão mais perto da verdade. Mas isso não é o que desejam. Diga a verdade. O que realmente somos. Edson teve coragem, confrontando-o com raiva. Ele já não tinha medo do homem que por tanto tempo acreditou ser seu pai. Vocês são apenas peças em um grande jogo. A voz dele ecoou, poderosa e ameaçadora. Mas há mais acontecimentos que vocês não conhecem. Decisões a serem tomadas. Decisões que não vamos deixar você tomar por nós. Sofia desafiou.
levantando o que parecia ser um cristal que brilhava intensamente na mão. Este cristal é a fonte. Ele pode nos conectar à verdade. Ele se riu, mas o riso soou nervoso. Você realmente pensa que esse pedaço de cristal pode mudar algo? Sim, Edson afirmou, certeza pulsando em suas veias. Essa é nossa chance. Nós sabemos a verdade. Com um movimento rápido, o pai gritou, mas era tarde demais. A luz do cristal se espalhou, envolvendo todos em uma energia abrangente. Edson sentiu os segredos de sua família fluírem ao seu redor. Histórias de dor e amor que estavam guardadas por tempo demais. E então, a revelação. Imagens dançavam em sua mente. Ele viu sua mãe, jovem e sorridente. Viu o sofrimento dela. Viu a força que ela influenciou em todos eles. Compreendeu que suas origens não eram um fardo, mas uma conexão, uma herança de coragem e superação. Tudo começou a se desvanecer. O espaço ao redor diminuía, e a última visão de sua mãe o preencheu. Era a hora. Eles não eram apenas filhos de um homem poderoso. Eram parte de um legado que precisava ser restaurado. Enquanto a luz se intensificava, Edson segurou as mãos de Clara e Sofia. Vamos juntos. Ele sentiu uma onda de energia, e naquele instante, uma conexão floresceu entre eles. Juntos, poderiam enfrentar o que estava por vir. E então, uma explosão de luz e brilho. Tudo desapareceu. De volta ao mundo real, Edson despertou em um parque tranquilo. Os pássaros cantando. Era como se tudo fosse um sonho, mas a certeza estava lá. Ao seu lado, Clara e Sofia também acordavam, confusas, mas aliviadas. Estamos vivos, murmura Clara, os olhos cheios de lágrimas. Sim, Edson sorriu, mas havia uma nova determinação nele. E essa não é o fim. É só o começo de nossa jornada. Enquanto eles se levantavam e olhavam em volta, Edson sentiu que ainda restava uma pergunta. Quem era realmente seu pai e como as peças desse jogo se encaixariam? Mas uma coisa era certa. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer verdade. A vida deles agora estava conectada. E assim, enquanto o sol se punha, eles tinham novos desafios à frente. Mas já não estavam mais sozinhos. Agora eram irmãos de verdade. Mas antes de seguir, eu preciso falar com você. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias incríveis que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs fazem isso. Vamos juntos para a próxima aventura.